Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da B8 Projetos Educacionais, com o apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Unip, Universidade Paulista, vamos dar início à cerimônia de abertura do IYPT Brasil 2013. Nesse momento, convido para compor a mesa o coordenador-geral do IYPT Brasil, professor Márcio Dalla Valle Martino. Convido o presidente do Comitê Científico, professor Alisson Massal Hirata. Também para compor a mesa, o presidente da OSA, da Unicamp, Gustavo de Oliveira Luiz. Convido também o vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor doutor José Roberto Castilho Piqueira. E, finalmente, o diretor de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Paulista Unip, professor Dr. Pedro Américo Frugoli. Ok? Peço a todos, então, que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da B8 Projetos Educacionais, com o apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Unip, Universidade Paulista, vamos dar início à cerimônia de abertura do IYPT Brasil 2013. Nesse momento, convido para compor a mesa o coordenador-geral do IYPT Brasil, professor Márcio Dalla Valle Martino. Convido o presidente do Comitê Científico, professor Alisson Massal Hirata. Também para compor a mesa, o presidente da OSA, da Unicamp, Gustavo de Oliveira Luiz. Convido também o vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor doutor José Roberto Castilho Piqueira. E, finalmente, o diretor de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Paulista Unip, professor Dr. Pedro Américo Frugoli. Ok? Peço a todos, então, que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro
Bom, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos à Poli. Para começar, vamos então à abertura dos trabalhos. Passo a palavra agora ao coordenador-geral do YPT Brasil, professor Márcio Martino. Senhoras e senhores, muito boa noite. Vamos abrir mais uma edição do YPT Brasil, agora de olho no torneio internacional de Taiwan, no próximo mês de julho. Muito bom fazer essa abertura com o anfiteatro assim, com tanta gente. Além dos alunos e dos professores participantes, a gente vê também muitos familiares, muitos amigos que também vêm prestigiar esse evento de abertura. Dá para a gente perceber logo de cara que é um contexto bem diferente do que a gente vivia lá na primeira edição, depois dessa retomada do evento do Brasil, lá em setembro de 2010. Naquela altura do campeonato, a gente tinha 10 times de 4 estados diferentes, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Piauí. Aos pouquinhos, mais colégios começaram a participar, o torneio foi se espalhando, foi se consolidando. Em 2011, a gente passou a ter também finalistas do Paraná e de Pernambuco. Em 2012, também do Rio de Janeiro, da Paraíba. Aqui a gente está recebendo também equipes do Ceará, do Espírito Santo e de Alagoas. Nós temos aqui 24 times de 17 cidades diferentes, todos aí preparados para protagonizar mais de 60 horas de discussões de física ao longo desse final de semana. Se a gente for analisar um pouco essa trajetória, desde desse torneio experimental lá de 2010, avançando 2 anos e 8 meses para chegar a essa edição, a partir da qual o torneio brasileiro passa a ser o maior torneio nacional de YPT no mundo, a gente não pode deixar de falar das 2 instituições que sempre viabilizaram a realização deste evento. Estamos aqui hoje sendo recebidos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, representada aqui pelo seu vice-diretor, o professor José Roberto Piqueira. Esse é um ano especial aqui para a Poli, que completa 120 anos. É bastante história para contar, né, professor? E para a gente é um prazer fazer mais uma vez parte do calendário oficial de eventos da escola. E estamos aqui também recebendo o professor Pedro Frugoli. Amanhã e no domingo estaremos na Universidade Paulista, Unip. O professor Pedro sempre foi uma figura fundamental para essa parceria e é ótimo tê-lo conosco em mais um ano aqui com a gente. Aos pouquinhos também, assim como aconteceu com as escolas, também temos as universidades, aos poucos outras instituições foram se juntando a esse processo. Desde 2011 a gente tem sempre algum grupo de jurados do ITA também que vem nos ajudar na avaliação. A partir de 2012 a gente começou também uma parceria com a OSA da Unicamp, que está aqui representada pelo Gustavo Luiz, o presidente do capítulo. Nesse ano a gente está também com um time muito forte de jurados do Instituto de Física de São Carlos. E isso sem contar também outros colegas de outras unidades, outros participantes, todo mundo sempre vindo uma vez e querendo voltar para participar de novo do torneio. Falei um pouco do júri, então deixa eu aproveitar para saudar também os alunos e os professores, adiantando algumas coisas, né? Algumas coisas são muito boas, outras no primeiro momento podem parecer não tão boas assim, mas tem também o seu lado positivo. O grande ponto positivo é que vocês vão perceber uma diferença mesmo de patamar no nível das resoluções. A partir desse ano, com esse regulamento modificado, que permitia o envio de resoluções já no mês de novembro do ano passado, a gente tem muitos times que se prepararam diversos meses, especificamente para esse final de semana, então é um patamar diferente que a gente vai observar de qualidade. Por outro lado, o número de vagas que a gente tem para o torneio internacional continua fixo em apenas 5.
é menos do que a gente precisaria para, de fato, premiar todos os estudantes que se esforçaram muito ao longo desses últimos meses. E vamos ver como é que vai se desenrolar esse final de semana. A única coisa que a gente tem certeza aqui é que a disputa vai ser muito equilibrada, que é impossível, de fato, ter alguma previsão. Qualquer palpite que você ouvir é mero chute, né? Estilo quando teve agora há pouco lá a eleição do Papa, né? Todo mundo dava palpite pra caramba, tá? Mas ninguém sabia o que ia acontecer de fato. A gente tem uma vantagem, pelo menos, que aqui a gente tem certeza que não é um argentino que vai ganhar. Mas fora isso, a ideia é a mesma. A ideia é que, de fato, vai ser um negócio bem equilibrado e ninguém sabe o que vai acontecer. E falei então para professores, alunos de jurado, preciso falar também de um outro grupo importante que sempre dá o ritmo, dá o tom do torneio, que é o grupo dos torcedores do YPT, que são muitos. Os que acompanham em loco, os Physics Fights, os que acompanham também pela TV, hoje pelo IPTV, a partir de amanhã pela TV Web. E também muitas informações pela internet, pelo Twitter, e também o pessoal lá cadê o pessoal da Olimpíadascientificas.com, também está preparando uma cobertura diferente para esse final de semana. E, de modo geral, a gente quer que todas essas pessoas que de alguma forma estejam envolvidas com o torneio possam desfrutar ativamente dessa experiência de viver o YPT. A gente vai falar em mais detalhes do desenrolar do torneio ao longo dessa cerimônia. Por enquanto, a gente só queria, então, repetir o nosso muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao torneio e divirtam-se ao longo desse final de semana no YPT Brasil 2013. Boa noite. Obrigado, professor Márcio. Vamos agora às considerações iniciais do presidente do Comitê Científico, professor Alisson Massal Irado. Bom, boa noite a todos, membros da mesa, telespectadores do IPTV. Acho que só sendo bem breve, acho que tem duas mensagens que são importantes para vocês, especialmente para quem está participando pela primeira vez do YPT. Bom, como o professor Márcio mencionou, esse ano a gente teve uma melhora significativa da qualidade dos trabalhos que a gente recebeu, especialmente pelo fato da gente ter tido essa etapa adicional, que foram os relatórios preliminares. E isso aumentou bastante a qualidade, né, do torneio, tanto que a gente até teve que aumentar o número de equipes participantes esse ano. Só que queria meio que deixar um alerta para quem ainda não participou de um YPT. Né? Acho que o YPT ele começa agora, né? Ele não começou ele começou quando você estava preparando lá, estudando, fazendo experimentos, né? Virando noites, testando coisas. Mas agora é o momento em que você realmente tem que ser capaz de transmitir para o mundo que você conseguiu fazer aquele trabalho bem, aquele trabalho é consistente, né? Isso não é fácil. E acho que isso que é um pouco a essência do YPT, é o que diferencia talvez o YPT de outras Olimpíadas científicas, né? O YPT é um torneio mais completo no sentido de que você não necessariamente só precisa conhecer, mas também transmitir esse conhecimento e, né, na forma de discussão mesmo, realmente saber daquilo que você está falando durante esse final de semana. Então, o recado que eu queria dar para todos os participantes, né, em geral, mas especialmente até para aqueles que ainda não vivenciaram um YPT, é que vocês vão viver altas emoções. Assim, vai ser uma coisa muito intensa. Então vão ter altos e baixos, vai ter aquele momento que você achou que estava indo super bem, vai ter uma nota baixa, ou você achou que não tinha ido tão bem e de repente tem uma nota acima da sua expectativa. E isso, até para remeter um pouco no nosso papel como comitê científico, né, faz parte do torneio. Né? Assim, essa banca de jurados que a gente tem hoje, vamos ser mais de 60 jurados ao longo do final de semana. Sim, é muita gente e de todos os tipos de backgrounds, né? Então, pessoas, né, que estão fazendo mestrado em física, doutorado, engenheiros,
pessoas do ITA, da USP. Então, assim, tem uma série são pessoas com formações diferentes que vão te avaliar por aquilo que você está mostrando. Então, o ponto do jurado é um pouco como se fosse um julgamento mesmo, né? Que o jurado, ele não necessariamente ele conhece, não conhece as leis do direito, mas você é o advogado e você tem que conseguir convencer aquele jurado de que você está certo, que você estudou, que você está convencido que aquela é a melhor solução. Então, assim, não se frustrem ou não se espantem tanto com essa questão das notas. Assim, as notas vão variar, as notas são variadas, é assim mesmo que funciona. Assim, não por isso, não esperamos que ninguém reclame, a gente vai esperar também muita reclamação. Mas o ponto é que o torneio é um torneio aberto, né? As questões são abertas, os problemas são abertos, então não tem por que todo mundo ter a mesma nota. Até porque se todo mundo tivesse a mesma nota, a gente teria um jurado que avaliasse tudo, né? Não faz sentido nenhum. E acho que a segunda mensagem que eu queria deixar é: aproveitem ao máximo o YPT, né? Assim, se vocês olharem assim ao seu redor, você tem gente de diversos estados, diversos colégios, diversas formações diferentes. Vocês vão conviver intensamente durante o final de semana. Então aproveitem esse momento para conhecer, para discutir, para pegar contato e depois, né, você, sei lá, né, você está lá no outro lado do Brasil e você consegue falar com um amigo que você formou no YPT. Então era isso. Queria desejar então boa sorte a todos e muito obrigado. Passo agora a palavra ao presidente da OSA, Gustavo de Oliveira Luiz. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Queria agradecer ao Márcio pelo convite novamente. No passado a gente já participou, foi um prazer para estar participando novamente aqui do YPT. Sempre muito divertido para a gente e construtivo também. E como o Alisson falou, é realmente importante que vocês aproveitem esse momento, principalmente os alunos, né? Que vocês tenham esse momento não só para competir entre si, para tentar mostrar o quanto vocês conhecem, mas, acima de tudo, conversar entre si, discutir entre vocês, para juntos aprenderem mais também. Então, usem esse momento não só como um caráter de competição, mas que vocês possam se construir também, aprender não só a tratar os problemas que vocês trabalharam já nos últimos dias, semanas aí, mas que vocês também realmente possam aprender outros pontos de vista desses problemas e aprender também a se portar diante de contradições ao trabalho que vocês realizaram, quando alguma outra equipe mostrar que por algum motivo vocês podem estar errados ou não. Então, usem isso para crescer também. Ok? Então, boa sorte a todo mundo e aproveitem bastante aí. Obrigado, Gustavo. Convido agora para saudar os participantes do YPT Brasil, o diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Unip, professor Pedro Américo Frugoli. Boa noite a todos. Eu quero, antes de mais nada, deixar registrado o prazer que tenho em estar em mais uma versão do YPT 2013, né? E parabenizar o Tiago, Alisson, o Márcio, porque quando nós, em 2010, né, fomos procurados, isso eu falei já no passado, vou retomar, eu fui procurado por eles, onde eles estavam com a ideia de retomar o YPT no Brasil, que tinha parado o processo, né? E eu acreditei muito nessa retomada. A Unip somou esforços com a Escola Politécnica, né? E nós realmente hoje estamos felizes de ver realmente o quanto cresceu o YPT depois desses 3 anos. Onde
houver evento que traga crescimento para a educação, que é a coisa mais importante do país, a Unip estará presente. Tá? É assim que nós temos, e desta forma nós temos participado intensivamente da Olimpíada Paulista de Física, com vocês aqui do YPT, de outras Olimpíadas, tá? Nos diversos campos da ciência. E para nós realmente isso é muito importante. Tá? Acho que é uma missão, não é uma obrigação, é uma vocação que a Unip tem. Tá? E estar ao lado de Escola Politécnica, de São Carlos, Unicamp, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, para nós não deixa de ser uma honra. Tá? E eu quero parabenizar intensamente vocês, o Alisson, o Márcio, o Tiago, porque isso tomou, o corpo que esse evento tomou, me deixa muito contente quando eu abro uma Veja, uma Época, uma Isto É, assisto a Globo e começo a perceber que esse evento está trazendo está sendo levado pela mídia, onde estão surgindo aqui talentos que são verdadeiras riquezas nacionais e que estão aí mostradas para o mundo. Então, ora na Olimpíada, ora aqui, nós estamos aí com riquezas nossas aí indo para Harvard, para MIT, para o ITA, para a Poli. Quer dizer, nós estamos exportando talentos, né? E esses eventos realmente são muito importantes. Acreditamos piamente nisso. Vocês têm a grande contribuição na atitude que vocês estão tomando. Eu sei o quanto é difícil criar um evento desse porte. Agora, vocês que vão disputar o YPT, seus professores, seus familiares, podem ter certeza. Eu sou físico, tá? Estou aqui na minha casa, aqui uma vez por ano, né? Físico aqui formado pelo IFUSP, Instituto de Física da USP, e posso dizer, como especialista no assunto, de todas as competições que eu tenho participado, eu acho que a formatação do YPT é a mais rica. Tá? Os Physics Fighters são realmente muito interessantes. Eu já começo a perceber professores que já estão se notabilizando na orientação dos alunos, professores de diversos estados. Nós estamos fazendo aqui uma rede, né, de professores de física, onde eu passo a conhecer a cada ano mais alguns apaixonados que estão aí trazendo suas equipes para o torneio. Isso realmente é muito bonito, é muito gratificante, né? E insisto, peço a vocês que vão disputar, vocês jovens, tirem proveito disso, né? Em cada round, vocês poderão aí ter a chance, num deles, de exercitar a argumentação física. No outro, de fazer crítica ao grupo oponente. Depois, como relatores, de mostrarem o equilíbrio. Quer dizer, essa formatação acrescenta muito, além do que vocês, obviamente, já têm, que é o conhecimento em física para poder encarar uma competição desse porte, né? Então, eu espero que vocês realmente tenham esse final de semana extremamente feliz, rico na competição. Estejam aqui em nossa querida São Paulo, passando 2 dias realmente felizes, marcantes, porque nós participamos de alguns congressos aí como pesquisadores, né? Uma hora vamos lá na Paraíba, outra hora em Santa Catarina, Ceará, Goiás. Somos tão bem recebidos por vocês, nossos irmãos brasileiros aí. Vocês são tão hospitaleiros, mas vocês vão perceber que nós paulistas também somos, né? Ok? Eu quero que vocês sintam o nosso carinho. Amanhã e domingo, né, as competições ocorrerão no campus da Unip, no campus Cidade Universitária, que vocês vão conhecer, e vocês vão ver que realmente nós estamos muito contentes de tê-los conosco. Vamos torcer para todos vocês e que vençam os melhores. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. Convido, então, o vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor Piqueira, para recepcionar os participantes. Professor sempre gosta de falar em pé, é melhor, né? Estou mais acostumado a falar em pé. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Na pessoa do meu colega, professor Martino,
meu colega de Engenharia Elétrica, do Departamento de Sistemas Eletrônicos, cumprimento a todos da mesa e da plateia. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que tem duas coisas das quais eu ainda não estou convencido. A primeira delas é que eu tenho mais de 60 anos, eu não acredito nisso. Eu acho que estão me enganando. E a segunda delas é que eu sou vice-diretor dessa escola, que eu sou vice-diretor da maior escola de engenharia do nosso país. Por que eu estou falando isso? Porque essa escola foi fundada em 1893. Portanto, este ano nós completamos 120 anos. A Escola Politécnica completa este ano 120 anos de tradição e de modernidade. E nós temos a honra de receber vocês. Nós temos o prazer de receber vocês. E mais, nós gostaríamos muito de receber vocês nos próximos anos como nossos alunos. Se isso acontecer, para nós será melhor ainda. A nossa escola foi fundada por Paula Souza. A nossa escola tem essa característica. Ela não foi fundada por nenhum órgão governamental, por nenhuma instituição, por nenhuma entidade de classe. A nossa escola foi fundada por um homem, por uma pessoa, por Paula Souza. E essa nossa escola se caracteriza por isso. Se caracteriza por ter formado, ao longo desses 20 anos, grandes personalidades da engenharia brasileira. E por ter gestado aqui algumas outras instituições. Para vocês terem uma ideia, o Instituto de Física da USP, o Instituto de Matemática da USP, se iniciaram com os departamentos de Física e Matemática da Escola Politécnica. A Escola de Engenharia de São Carlos da USP, que este ano completa 60 anos, nos primeiros anos de funcionamento, tinha como estatuto o nosso estatuto, aqui da Escola Politécnica. Então, a nossa escola é a origem de uma porção de outras escolas que existem pelo país. A pós-graduação em Engenharia Nuclear do IPEM começou aqui. Originalmente, a Engenharia Nuclear do IPEM tinha o seu mestrado realizado aqui na nossa escola, no departamento de, naquela época, Metalurgia, hoje Engenharia de Materiais. Então, nós temos um prazer imenso em receber jovens como vocês, interessados em ciências exatas, interessados em ciências básicas. E eu queria fazer uma pequena digressão sobre isso. Quanto mais o conhecimento se aprimora, e quanto mais a engenharia e a tecnologia vão chegando na ponta, mais as ciências básicas ficam importantes. Nunca a física, a química, a matemática e a biologia estiveram tão próximas da engenharia como agora. O profissional de engenharia terá que ser um bom conhecedor de física, um bom conhecedor de matemática, um bom conhecedor de química. Portanto, é muito importante que vocês se aprimorem nas ciências básicas, mesmo que vocês não vão para elas. Alguns de vocês vão ser físicos, alguns de vocês vão ser matemáticos, alguns de vocês vão ser engenheiros. Mas em toda a vida de vocês, a física vai estar presente. Isso eu falo com um pouquinho de gosto, porque eu fiz a escola de engenharia entre os anos 70 e 74. No ano essa época, havia um grande otimismo no país, as carreiras de exatas eram muito valorizadas. E durante o meu curso de engenharia, eu fui bolsista de iniciação científica do Instituto de Física. Trabalhei com o professor Sérgio Mascarenhas durante 3 anos do meu curso de engenharia. E nunca mais deixei de ser físico, mesmo sendo engenheiro.
Não tenho diploma de físico, não completei meu curso de física, fiz lá algumas matérias, mas nunca deixei de ter o espírito de físico dentro da engenharia. O que me proporcionou uma porção de oportunidades e o que me proporcionou uma flexibilidade muito grande dentro da minha profissão, dentro da profissão de engenheiro. Então, eu digo para vocês que o conhecimento de física é preciosíssimo para quem quer prosseguir nas suas carreiras de exatas. É precioso até para o exercício da cidadania, né? Para exercer a cidadania, a gente precisa conhecer o segundo princípio da termodinâmica. Senão a gente acha que a energia é infinita, gasta energia à toa, né? A gente anda de bicicleta para salvar o planeta, volta para casa e toma um banho quente de meia hora. Isso é a pessoa que desconhece física. Então, até para exercer bem a cidadania, e depois vai falar que eu sou contra construir usinas hidrelétricas. Isso, e aí você vai tirar energia para você ficar tuitando bobagem da onde? Então, pessoal, conhecer física é até essencial para o exercício da cidadania. E é fundamental, nós não vamos construir um país rico, nós não vamos construir um país bem educado, com pobreza e com desconhecimento. Portanto, vão atrás desse conhecimento que é muito importante para vocês. Hoje, as grandes empresas do país, que são aquelas que representam um percentual importante do nosso PIB, são a Embrapa, a Petrobras, a Vale. Essas empresas têm um conteúdo científico muito grande. A Embrapa hoje é um modelo de ciência, de onde se faz uma empresa fundamentada no conhecimento científico e contribui decisivamente para o nosso PIB. Cada vez mais as empresas vão necessitar desse conhecimento científico cada vez mais aprofundado. Completando, quanto a esse torneio, eu quero também acrescentar uma coisa. Nunca na minha vida eu ganhei um prêmio de absolutamente nada. E não é por isso que eu não estou aqui. E não é por isso que eu não tenho uma contribuição até razoável para a engenharia brasileira. Então, pessoal, é muito importante participar dessa competição, é muito importante trabalhar para ganhar, evidentemente, mas mais importante do que isso é aproveitar o conhecimento. Mais importante do que isso é aprender a disseminar o conhecimento, que é uma faceta muito importante dessa competição, da qual vocês vão participar. Então, perseverem, o que vale é o trabalho. Vai parecer para vocês como parece para mim. Parece que 1974 foi outro dia mesmo. Não se esqueçam que vocês estão iniciando uma carreira que vai durar até os 60, 65, 70 anos de idade. E, portanto, invistam no conhecimento, principalmente invistam no conhecimento básico. No mais, eu gostaria de cumprimentar os jovens que organizaram este evento, ou que estão na organização desse evento, e, em especial, gostaria de cumprimentar os professores de ensino médio que estão incentivando os seus alunos. Nós estamos precisando demais de gente no ensino médio que apoie seus alunos, que diga para os seus alunos que estudar é legal, sim, que estudar é muito legal, é muito interessante. Ter acesso, que é a maior joia do conhecimento humano do que a teoria da relatividade, do que a mecânica quântica. Imagine entender isso, que felicidade que deve ser. Eu imagino que seja muito mais feliz do que ouvir uma porcaria qualquer de uma música de barulho ou coisa do gênero. Parece engraçado, né? Parece engraçado, mas não é. É assim que se mede como a população
de um país é desenvolvida ou não. Vocês lembram daquele jogo, vocês ainda eram novinhos, mas na Copa do Mundo de 2006, se não me engano, foi 2006, que o Brasil perdeu para a França e que aquele Zidane deu um chapéu no Ronaldinho. Lembram desse jogo? Algum de vocês lembra? Antes do jogo, o Henry falou o seguinte: os brasileiros têm obrigação de ser melhores que a gente no futebol. Porque enquanto eles ficavam jogando bola na rua, a gente tinha que estudar. Ele falou isso, o Thierry Henry, que fez o gol contra o Brasil, disse isso sobre o nosso país. Então, pessoal, a gente constrói um país jogando futebol, participando de Olimpíada, cantando, mas nada disso é viável sem uma educação forte. Nada disso é viável sem gente consciente. Nada disso é viável sem cidadãos, sem cidadania. E eu gostaria muito que o Brasil fosse campeão de IDH e não de futebol. Pode ser de futebol também, mas se eu tivesse que escolher, escolheria o IDH. Então, eu desejo a todos um bom trabalho. Parabéns por estarem aqui, já é um grande passo, e aproveitem o conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, professor Piqueira. Vamos então agora à apresentação do IYPT Brasil sobre a história do Torneio Internacional de Jovens Físicos e o regulamento da edição de 2013. Para isso, convido o professor Alisson, que vai nos mostrar quais as diferenças do torneio desse ano para o do ano passado e como surgiu o Torneio Internacional de Jovens Físicos. Então vamos lá. Bom, começando com uma pergunta muito básica, espero que vocês já saibam responder essa pergunta, senão isso é um problema. O que é o YPT? O YPT, só para dar uma breve história, né, ele começou em 1979 na Universidade de Moscou, na Rússia, e só em 88 que ele começou a ser internacionalizado. Ele virou realmente o IYPT, né? Antes ele é simplesmente o YPT. E aqui só um mapa dos países que já participaram e os países que já foram sede do torneio. Então a gente tem países de todos os continentes do mundo que já participaram. Bom, o Brasil participou entre 2004 e 2007 e agora recentemente, né, nas duas últimas edições, em 2011 no Irã e em 2012 na Alemanha, onde a gente conseguiu a medalha de bronze, 10º lugar. Só umas fotinhos, né, de olha só como todos felizes, ao lado de todo mundo, em 2004, em 2007. Um pouco para dar o gostinho, né, de como é que é um YPT, né, então em 2007 e 2011 no Irã. Bom, e como é que funciona o YPT? O YPT é meio complicado, né, então vamos tentar simplificar aqui. Bom, os times vão fazer 3 sessões, 3 PFs, né, 3 Physics Fights, que cada Physics Fight pode somar até 60 pontos cada. Após esses 3 Physics Fights, na soma desses pontos, as 3 melhores equipes, com as maiores, o maior número de pontos, vão fazer o Physics Fight final. E no Physics Fight final, elas podem escolher o problema que elas vão apresentar naquele momento. Bom, a distribuição de medalhas e vagas para o time. Aqui não mudou nas vagas para a equipe internacional, né, para quem vai formar o time internacional. Então, o primeiro colocado, além de ganhar a medalha de ouro e o troféu, tem uma vaga no torneio. O segundo ao 5º colocado recebe medalha de prata e uma vaga no torneio. E agora, as 4 ou 5 equipes seguintes ganham medalha de bronze. E aí, dependendo, né, do corte da nota mesmo, se as notas forem muito próximas, né, a gente decide 4 ou 5 equipes para medalha de bronze. E a gente adicionou também agora 4 ou 5 equipes que vão receber menção honrosa. Agora, como é que se desenrolam o Physics Fights? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aos pouquinhos aqui.
Então, o primeiro passo é a equipe oponente desafiar a equipe relatora em um problema. Então, a equipe oponente desafia, entre os 17 problemas, né, propostos, um dos problemas específicos e a equipe relatora aceita ou rejeita esses problemas com o limite de 10 rejeições. Então, todas as equipes têm um limite de 10 rejeições sem prejuízo na nota, né? Na verdade, você pode rejeitar mais problemas, mas a partir da 11ª você começa a perder nota. E em seguida, então, a equipe relatora apresenta. Ela tem 3 minutos para preparar a apresentação e 10 minutos para fazer a apresentação. Aqui lembrando que os 3 minutos é para preparar tudo, né? Até você conectar o seu laptop no projetor, né? Então, assim, a apresentação de fato, os 10 minutos contam a partir do momento que você começa a explicar o problema. Aí, em seguida, a equipe oponente faz perguntas à equipe relatora, 2 minutos. Ela faz uma preparação para fazer a sua apresentação sobre o desempenho da equipe relatora do ponto de vista da equipe oponente. E aí tem o ponto alto do YPT, que é a discussão entre relator e oponente. Então, por 6 minutos, as duas equipes, né, representadas aí pelos seus porta-vozes, vão discutir sobre aquele problema que foi proposto e foi oposto, né? E aí, finalmente, o oponente apresenta suas considerações finais por 1 minuto. Aí chega a equipe avaliadora, que estava acompanhando tudo do canto ali, só olhando, fazendo anotação. E assim que acaba as considerações finais da equipe oponente, ela abre com questões para a equipe, tanto relatora como oponente, sobre o problema e a discussão. Então, por 3 minutos, mais 2 minutos para preparar uma apresentação de 3 minutos sobre o desempenho das duas outras equipes. Finalmente, a equipe relatora faz suas considerações finais, 2 minutos. E o júri tem 5 minutos para fazer perguntas. E notas, enfim. Depois, no final, as notas são apresentadas para todas as equipes. Bom, nós vamos ter, a princípio, 4... Todas as salas vão ter 4 equipes. Então, vai ter uma equipe relatora, uma equipe oponente, uma equipe avaliadora, que vão atuar como, nesses papéis, numa primeira rodada. E vai ter uma 4ª equipe, que vai atuar como observadora. Na verdade, ela não vai fazer nada naquele momento. Ela só vai acompanhar mesmo, ela não vai receber nota, não vai participar daquela rodada. Em seguida, os papéis se invertem. Então, o primeiro time, que era relator, passa a ser observador, o time oponente passa a ser relator, o avaliador passa a ser oponente, o observador passa a ser avaliador, e assim sucessivamente na rodada seguintes. No Physics Fight final, a gente tem 3 equipes, então vai ser um pouco mais rápido, mas basicamente é o mesmo formato. Então, uma equipe atua como relatora, oponente avaliadora, e em seguida os papéis vão se trocando. Agora vamos apresentar um exemplo aqui de como é que funciona o Physics Fight. Obrigado, Alisson. Vamos agora então assistir a um vídeo, cerca de 10 minutos, do desenrolar de um Physics Fight. Lembrando que no final da cerimônia a gente vai abrir espaço para vocês fazerem questionamentos e tirarem suas dúvidas sobre o funcionamento geral do torneio ou algum outro ponto específico que queiram compartilhar. Ok? Vamos ao vídeo. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome da B8 Projetos Educacionais, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Universidade Paulista, Unip, damos as boas-vindas ao Physics Fight final do YPT Brasil 2012. Boa tarde a todos, meu nome é Bárbara e eu vou apresentar o problema 3, corrente de miçangas, pela equipe Gatos Strain. Bom, inicialmente eu queria demonstrar qual é o fenômeno. Primeiramente, nós puxamos uma parte suficientemente longa do becker e ela começa a acelerar. Percebe-se que a parte que estava encostando no becker, ela é descolada
e tem um formato típico e nós tentaremos avaliar esse fenômeno durante as nossas explicações. Nós podemos calcular um gráfico teórico para essa oscilação. Observe que essa amplitude da oscilação vai diminuindo devido a esse amortecimento até que ele atinja a posição de equilíbrio. Agora o funcionamento da moeda, do problema. Aqui temos um pequeno gráfico, uma pequena animação para simular esse movimento. Percebam que a moeda vai oscilando cada vez com uma amplitude menor, até que ela tenda a permanecer em equilíbrio novamente. Nossa metodologia experimental. Nós confeccionamos esferas em aço de diferentes tamanhos. Nós não utilizamos moedas usuais, tipo centavo ou outras moedas, devido às imperfeições da moeda. Nós temos as bordas dela chanfradas e isso não possibilita uma análise mais precisa do problema. Nós confeccionamos moedas de diferentes diâmetros e de diferentes espessuras também. Onde aqui uma maior distância implica um maior trabalho e aqui uma maior distância em relação a influência do campo é menor e o trabalho que ela sofre e vai variar a sua velocidade também é menor. E obrigado pela atenção de todos. Primeiramente, eu queria perguntar qual o número de bolinhas é ótimo para depois do ímã? Ou elas podem crescer indefinidamente e que o efeito Elas não podem crescer indefinidamente porque, no caso, essa onda mecânica ela vai se propagando e vai perdendo a sua intensidade. E qual é o limite de número de bolinhas que deve haver? Se você me disser o raio da bolinha, a influência, o tamanho do campo, eu posso lhe dizer até qual é o número. Então, uma distância limite em que essas bolinhas devem estar do ímã, qualitativamente, uma distância limite que ela deve estar. A distância é exatamente aquela distância que eu mostrei naquele gráfico. A distância limite que as bolinhas devem estar do ímã, após o ímã, para que haja maximização do efeito. A influência do campo, a restituição elástica nas Boa tarde, meu nome é João Gabriel, da equipe Zero Kelvin. Nós vamos fazer oponência ao problema das miçangas, corrente de miçangas. Bom, os pontos positivos, eles apresentaram uma ótima abordagem teórica, com a referência ao plano horizontal também, para esquematizar como funciona a perda de contato com a borda. Apresentaram vários esquemas didáticos, a apresentação foi bem clara, ela apresentou tudo de forma limpa, apresentou dados experimentais, teve uma ótima conexão entre os dados experimentais e a teoria dela, e teve uma ótima análise empírica do problema. Os pontos negativos, ele coloca um fit logarítmico sem explicar o porquê e de onde ele tirou essa função. E nitidamente o erro de 17,2% não faz com que, não permite que ele tenha esse fit. Ele sequer dá o coeficiente de determinação para que ele use esse fit. Bom, a visão geral da apresentação, ele tenta definir uma análise matemática e plota gráficos, apesar de errôneos, no seu fit. Sim. Vamos agora para 10 minutos de discussão entre o oponente e o relator. Primeiramente, você poderia me definir uma relação entre a energia cinética final e a potencial magnética? Potencial magnética? Certo, porque a força conservativa integral daria um potencial. Por favor. Então, a integral me dá o trabalho. Certo. O trabalho de... a integral de f dx em um intervalo definido me dá o trabalho. Que seja não. Que seja não. Você me perguntou. Porque a força é conservativa. A força magnética não é conservativa. Bom, o trabalho... Ou seja, não pode ser atribuído a energia potencial. Um por vez. Preferência. Eu acho que essa resistência é tão significativa a ponto de, quando não tem nenhuma miçanga, ocorre o fenômeno. Sim, para o tamanho de miçangas que nós usamos, sim. Você está me dizendo... Se as miçangas forem infinitamente pequenas, claro que vai se comportar como uma corda, mas não é o caso das miçangas que nós usamos. Sim, mas as miçangas... Vamos usar as miçangas que vocês usaram. Certo. Imagina que eu tenho uma corda de 2 metros. Certo. Eu tenho apenas 2 miçangas. Bom, aí é desprezível, mas aí não é uma corrente, é uma corda com 2 miçangas. 3 miçangas, então. Continua não sendo o que você define como sendo uma corrente de miçangas? Bom, uma corrente com várias miçangas. 3 miçangas, para mim, é um parâmetro. O que seriam várias miçangas?
A partir de Bom, quanto? Eu não sei te definir. É porque para mim isso é uma corrente de miçanga também. Não, para mim não é uma corrente. Se você estiver fora do alcance do ímã, vai ter mais de uma bolinha ejetada e, portanto, não haverá otimização. Eu acabei de explicar então ela não isso, pode estar dentro. Ela está no limite. Você poderia só me desenhar, então, o gráfico de deslocamento por tempo? Desenho, sim. Rapidamente, porque nós só temos menos de um minuto de discussão e ainda tem mais... Só respondendo, eu gostaria de dizer que foi por culpa sua que me enrolou nas respostas. A equipe relatora, eu acho que ela se restringiu muito a um pequeno aspecto do problema e deixou de analisar todo o problema em si. Além de não variar alguns parâmetros relevantes no problema. Eu pedi que vocês entendessem, porque eu gaguejei muito, não é por nervosismo, é porque eu sou gago mesmo, entendeu? Então, e no mais, só isso. Agora o time avaliador tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. E a relevância para a equipe relatora. A resistência devido às correntes de Foucault são mais relevantes que o atrito entre o ímã e a moeda? Com certeza. Como você conseguiu esse gráfico de oscilação tão perfeito? Ele não é tão perfeito assim, mas obrigado pelo elogio. Nós tivemos... E onde está a dispersão dos seus pontos? Nós filmamos o movimento diversas... Você pode colocar seu gráfico, por favor? Rapidamente, por favor. Onde está a dispersão desses pontos? Primeiro, os pontos positivos da equipe relatora. Foi uma boa demonstração do experimento aqui no palco. Apresentação bem organizada, teve a síntese no início. Análise do erro, que é essencial para os experimentos. Um experimento só tem sentido quando tem análise do erro. Foi exatamente o que eles fizeram. Os pontos negativos. Eles não mencionaram esterese no fight e nas perguntas. Não notaram a extrema imprecisão, a extrema precisão dos dados experimentais. Interromperam diversas vezes o relator durante o fight e fugiu do papel como oponente. Eles estavam explicando o problema ao invés de questionar a equipe relatora e fugiu do tema da apresentação, como foi colocado pela equipe relatora. Quanto ao formato que ele toma, eu discordo da equipe oponente de que esse formato seja tomado por causa da colisão com a parede do Becker, mas sim pela disposição da corrente dentro do Becker, que faz com que, de certa forma, em parte do movimento a corrente seja puxada a partir desse ponto, ou em parte a partir desse ponto, fazendo com que surjam dobras, curvas nesse formato. Consegui otimizar a posição do ímã e obter o efeito máximo, então isso aí já basta para mim, já que foi o que o problema pediu. E eu novamente agradeço a todas as equipes e dizer que eu não guardo mágoa dela, apesar de tudo. Bem, eu gostaria de saber se as propriedades das miçangas, elas interferem em todo esse movimento. Por exemplo, elasticidade, densidade, o tipo de material. Sim, claro. O tipo de material variaria a densidade por tanta massa que foi considerada. Atrito entre as miçangas, por exemplo, a deformação que elas sofrem entre si. Considerando uma aproximação para que todas as miçangas interagem entre si da mesma forma, uma com a outra, consequentemente, a distribuição de força continuaria uniforme e, portanto, a relevância disso não seria tão relevante porque a força continuaria uma distribuição uniforme. Ok, vocês podem entregar as folhas de nota para o Marcelo Sander, para o Thiago ou para a Sabrina. E vamos aplaudir os times finalistas. Gatos de Schrödinger, 0 Kelvin e umidade 0. Bom, vocês viram que a final, o ano passado, foi bastante animada, né?
Vou pedir aí que o time brasileiro que foi para a Alemanha o ano passado, o Ibrahim, a Liara, o Guilherme, a Bárbara e o João Gabriel, podem ficar de pé, por favor? E apesar da final ter sido bastante animada e até litigiosa, né? O time na Alemanha conseguiu finalmente trazer de volta uma medalha do YPT. E tenho certeza que a discussão aconteceu só durante o Physics Fight na final. A partir do momento que a gente formou o time e os times escolheram os 5 como representantes, correu tudo bem na viagem, né? Ninguém brigou. Muito pelo contrário, né? Foi tudo muito bacana. Tá, esse é o Physics Fight da final. Para quem não participou, não teve a oportunidade de ver outros vídeos, as discussões nas salas, elas geralmente são num tom um pouco mais abaixo do que aconteceu na final. Tá? Não foi... calma. Interpretem nos dois sentidos. Afinal, é esperado que a discussão seja mais calorosa, até pela presença de público, que nas salas é menor. Então, não vou falar para não usarem como modelo essa discussão que teve aqui, até porque não é o que a gente espera que aconteça nos Physics Fights antes da final. Tá bom? Bom, vamos então agora finalmente à apresentação das delegações. Vou dizer que eu vou chamar os times por ordem alfabética. Eu peço que no momento que eu chame o time e anuncie tanto o líder quanto os integrantes, que o time fique de pé para receber uma salva de palmas de todos e que também aguarde a foto oficial que o Hugo, que é o nosso fotógrafo encarregado, vai fazer para a gente colocar nos materiais do YPT. Também reforço que as equipes que vieram de Goiânia, o voo sofreu um atraso de 2 horas ou mais, e eles não estão aqui com a gente. De qualquer jeito, eu vou chamar a equipe com o nome de todos os membros e vamos aplaudir de qualquer forma, ok? Começando então pela equipe A Certeza de Heisenberg, do Instituto Dom Barreto, em Teresina, no Piauí. O líder é o professor Herbert Aquino e os integrantes Gabriel Queiroz Moura, Vitor Melo Rebelo, Diego Nunes Araújo, Gabriel Silveira Feitosa e Matheus Almeida Farias dos Santos. Equipe A Resistência do Colégio Etapa de São Paulo. O líder é o professor Fred Uessono Basso e os integrantes Rafael Repli Jeromel, Henrico Pascucci, Daniel Crisóstomo Venstock, Mário Henrique Cavalcante e Henrique Martinez Rocamora. Equipe Ajax do Colégio Olímpico de Goiânia. Professor José Carlos Lima e os alunos Jairo da Cunha Bastos Sobrinho, Rodrigo Costa Xavier de Oliveira, Gabriel Lobo de Carvalho Teixeira, Davi Siddhartha Vitória de Oliveira e Luiz Guilherme Fermino Lemos. Equipe Borbach, do Instituto Federal do Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, professor Célio Marque e os alunos Carolina Lima Guimarães, Guilherme Bravin Marinotti, Pedro Camata Verdini e Nicolas Oliveira Carneiro. Equipe Caderno de Gauss, do Colégio Olímpico de Goiânia, professor José Carlos Lima e Matheus Rodrigues do Vale, Ayrton Trajano de Oliveira, Ricardo Cardoso de Matos, Matheus Bueno Ferreira e Igor Fernando Almeida Teodoro. Representando o Coque Matão, da cidade de Matão, no estado de São Paulo, The Dark Side of the Force, The Revenge. Professor Uira Estevão de Araújo, Heloísa Monteiro, Raul de Moraes Coelho, Fernando Sônego Toledo, Paula Juliana Jorge e Pedro Henrique Poli. Equipe COIMC, do Colégio Integrado Objetivo de Mogi das Cruzes, em São Paulo, professor Júlio César Borella, Nina Nani Guimarães Azevedo, Marco Henrique dos Santos, Vitória Mafra, Pedro Daniel Braga e Gabriela Targati Rodrigues Sampaio. Do Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Teresina, no Piauí, a equipe Dinamis. Representados pelo líder, professor Bruno de Jesus Oliveira e os alunos Petrus Tabatinga Castro, Lucas Rafael Mendes Almeida, Lucas Levi Alves de Moraes, Pedro Jorge Luz Alves Cronenberg e Caio de Souza Andrade. Equipe Fisicaramba, do Colégio SESI de Curitiba, no Paraná, professor Luiz Fernando Caporal e Roberto Alexandre Fedecken.
Pedro Henrique Zanella, Leopoldo Mesono, Pedro Henrique Camers. Do Colégio Motiva de Campina Grande, na Paraíba, e equipe Físicos BR-7. O professor Edmundo Dantas Filho e os alunos José Yuri Barbosa de Brito, Luiz Augusto Irineu Aguiar Ramos, Rafael de Almeida Rabelo, Thomas Kevin Nóbrega e Moisés Vinícius Albuquerque Leal. A equipe Gedanken Experiment, do Colégio Etapa de São Paulo. Professor Fred Basso e os alunos Augusto Rochanson, Guilherme Odaguiri Kobori, Igor Oldani e Rafael Toshio Rama Yamamoto. De Maceió, nas Alagoas, Contato Maceió, a equipe Jovens Físicos, do professor Ives Urquiza e os alunos Emily Guares Costa, Eduardo dos Anjos, Matheus Monteiro Lins, Paulo Vitor Santos Oliveira. A equipe Littlewood, composta pelos alunos do Sistema Elite, Ângulo Prudentino e Etapa de São Paulo e Rio de Janeiro, com o líder professor Ricardo Toshio e os alunos Daniel Santana Rocha, Vitor Dias Barrios Marim, Murilo Corato Zanarella, Guilherme Aniette Silva e João Pedro Cedeu Godoy. Equipe Physics Fit, da Organização Educacional Farias Brito, em Fortaleza, no Ceará. O líder é o professor Francisco Edivaldo Teixeira Júnior e os alunos Rubens Martins Bezerra Farias, Lucas Julião Pereira, Vitor Rio Saraiva Lima, Murilo Henrique Nojosa Arruda e Lincoln de Queiroz Vieira. Equipe Problema 18, do Colégio Objetivo de Santos, no estado de São Paulo. O líder é o professor Gilberto Júnior Jacó e os alunos Luiz Felipe Meyer de Orei Gaivão, Denise Sacramento Cristóvão, Mateus da Ressurreição, Lucas de Miranda Duarte e Erickson Alves da Silva Souza. Equipe Projeto EG, do Colégio E. Gomes, de São Caetano do Sul, em São Paulo, professor Vanderlei Alexandrino Pirolo e os alunos Matheus Azevedo Silva Pessoa, Matheus Gomes Messias, Felipe Chamas Biondi, Letícia Cristina Pereira e Vitório Celandrone Neto. Equipe PV-NRT do Instituto Dom Barreto, de Teresina, no Piauí, professor Guilherme Moreira e os alunos José Augusto Leite Barros Miranda, Francisco Campelo da Fonseca Neto, Davi Silva Almeida, Pedro Vitor Alves Barbosa e Fábio Gabriel Costa Nunes. Equipe Quantum, do Colégio Integrado Objetivo, em São Paulo. O líder é o professor Ronaldo Fogo e os alunos Gabriel Demétrios Bertoldo da Silva, Ibrahim Rebouças, Giovanni Furlan Gábia, William Werder Ângelo da Costa e Natália Cecília Novo. Equipe Quantum Crew, do Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Líder, professora Marta Lenardon Corrade Rabelo e os alunos Vitor Domene Ribeiro dos Santos, Giancarlo Ferguino Poli, Arthur Lazac Okuda, Marcos Elias Schwartz e Marcial Silva de Almeida. Representando o Colégio Etapa de Valinhos, em Valinhos, no interior de São Paulo, a equipe Quebra-Nozes. Professor Fred Basso e os alunos Augusto Damchi Bernardi, Beatriz Silveira de Arruda, Remo Augustus Held, Felipe Fidelis e Câmara. Equipe Re-Ebola, do Colégio Integrado Objetivo, em São Paulo, professor Ronaldo Fogo e os alunos Liara Ginsberg, Vitor de Oliveira Colombo, Bruno Kenichi Saika, Leonardo Martins e Rafael Baroni. Equipe Relatividade Geral, da escola E. Ponto Aberta e Alfa Apoio de São José dos Campos. O líder é o professor Paulo Matheus Borges Esteves e os alunos Guilherme de Souza, Bruno Ciccone de Almeida, Lucas Eduardo Porto de Toledo e Fabrício Celser Campos. Equipe do Colégio Mater Amables, em Guarulhos, São Paulo, Schweinsteiger.
Líder, professor José Pascoal Pimenta, E os alunos Eric Cronenberger, Luiz Fernando Machado Poletti, Guilherme Yanes Martins de Araújo, Lucas Higashi Tanaka e João Guilherme do Amaral. Equipe 0 Kelvin, do Colégio Objetivo Aquários, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Professor Ed Carlos, o João Miranda. E os alunos Amanda Maria Marciano Leite Oliveira, Patrick dos Santos, Gustavo Teixeira de Almeida, Yasmin Padilha e Felipe Rocha Cisgiani. Aproveitando a chegada dos alunos e professores de Goiânia, eu vou chamar mais uma vez Colégio Olimpo de Goiânia, a equipe Ajax. Líder, professor José Carlos Lima e os integrantes Jairo da Cunha, Rodrigo Costa, Gabriel Lobo, Davi Siddhartha e Luiz Guilherme. E também do Colégio Olimpo em Goiânia, a equipe Caderno de Gauss, professor José Carlos Lima e os integrantes Matheus Rodrigues, Ayrton Trajano, Ricardo Cardoso, Matheus Bueno e Igor Fernando Almeida. Ok. Feita a mais extensa das chamadas para o YPT Brasil. Até me perdi aqui. Vamos então agora ao sorteio das chaves. Como o YPT é um torneio seletivo, a gente já começa complicando. Só o sorteio das chaves já é quase uma tese de mestrado já. Convido então o coordenador-geral do YPT Brasil, o professor Márcio Martino, para apresentar a metodologia e as regras estabelecidas para a composição desse chaveamento. Professor Márcio. Bom, regra do sorteio, quem participou do ano inteiro já conhecem, essa mistura aí de cores, letras e números, etc. Serve exatamente para que vocês disputem sempre Physics Fights com equipes diferentes. Então, cada time vai enfrentar 9 equipes diferentes. Também notem que a ordem que as equipes aparecem é importante, porque determina qual o papel que vai ser executado logo na primeira rodada, né? Depois segue aquela rotina que o Alisson mostrou agora há pouco. Também o corpo de jurados vai mudando e a primeira sala, que está indicada como sala 1, é a sala da TV Web. Então, daqui a alguns minutos, cada um vai saber já quais são os times que vão aparecer na TV Web nas 3 sessões classificatórias. Temos 6 cabeças de chave. As posições de A1 a A6 vão ser ocupadas pelos times que tiveram as 6 maiores notas durante a etapa dos relatórios. Eu vou anunciar aqui quais são os 6 times em ordem alfabética. Os capitães desses times podem subir aqui pelo palco para pegar os respectivos códigos. Na sequência, a gente vai fazer o sorteio de todos os outros times. E o Thiago vai chamar em grupinhos, aí, só para não tumultuar muito, ele vai chamar em grupos de 6 em 6, para que cada capitão vá subindo e pegando o respectivo código. Bom, assim como nos outros anos, ao longo do coquetel, agora da cerimônia de abertura, a gente vai distribuir já as versões impressas com chaveamento, você não precisa ficar memorizando tudo. E vamos então conhecer os cabeças de chave e fazer o sorteio. Vamos então... É só falar os cabeças de chave aqui em ordem alfabética. Ok. Littlewood, Problema 18, Quantum, Re-Ebola, The Dark Side of the Force, The Revenge, e finalmente 0 Kelvin. Podem vir já os 6 capitães para fazer o sorteio? Podem subir, podem subir.
lá. Podem abrir, podem abrir. Equipe Littlewood A4. Littlewood A4. Aqui, obrigado. Equipe Problema 18 A3. Problema 18 A3. Equipe Quantum A2. A2, equipe Quantum. Equipe Re-Ebola A1. Repetindo, A1, equipe Re-Ebola. Equipe The Dark Side of the Force, The Revenge. A6. Ano que vem nós vamos limitar o número de caracteres no nome do time. The Dark Side of the Force, The Revenge. A6. Zero Kelvin. Equipe Zero Kelvin, A5. Repetindo, A5, equipe 0 Kelvin. Ok, obrigado aos capitães. Podem descer e aguardar nos lugares. Dando seguimento ao sorteio, para manter a organização, eu vou chamar em pequenos grupos. Serão 3 grupos, sempre em ordem alfabética. Peço então que os capitães dos times A Certeza de Heisenberg, A Resistência, Ajax, Bourbaki, Caderno de Gauss e COIMC se dirijam ao palco para o sorteio dos envelopes seguintes. Podem subir. Equipe A Resistência, D4. Obrigado. D4, A Resistência. Certeza de Heisenberg, C2. C2 para a certeza de Heisenberg. Equipe Bourbaki, C3. C3, Bourbaki. Equipe Caderno de Gauss, C6. Resolveram escrever um contexto de toda a matemática que não fosse personalizado. Caderno de Gauss, C6. Equipe Ajax, B1. Ajax, B1. Equipe COI MC,
D5. COI MC D5. Ok, vamos ao próximo grupo então. Equipe Dynamis, Fisicaramba, Físicos BR7, Gedanken Experiment, Jovens Físicos e Physics Fist. Por favor, venham ao palco, os capitães já podem subir e retirar o seu envelope. Pode abrir, me dá o papel, por favor. Posso equipe? Caramba. Equipe Fisicaramba D3. Fisicaramba D3. Equipe Físicos BR7 D6. D6 para Físicos BR7. Gedanken Experiment. C5. C5, Gedanken Experiment. Equipe Dynamis, C1. Dynamis, C1. Equipe Jovens Físicos, D1. D1, Jovens Físicos. B3 para Physics Fist. Physics Fist, B3. Ok, dando seguimento então, vamos ao último grupo. Equipe Projeto EG, equipe PV NRT, Quantum Crew, Quebra-Nozes, Relatividade Geral e Schweinsteiger. Por favor, venham ao palco. Podem subir. Equipe Projeto EG D2. D2, Projeto EG. Equipe Quebra-Nozes, B5. B5 para Quebra-Nozes. Equipe PV NRT, B6. B6 para PV NRT. Equipe Quantum Crew, C4. C4 para Quantum Crew. Schweinsteiger, B4. B4 para Schweinsteiger.
finalmente, relatividade geral, B2. B2 para relatividade geral. Eu vou ler todos os times e os seus respectivos códigos. Pode passar um aí, por favor. Pode passar. Pode passar. Ok. Memorizem suas salas. Ok? Vamos lá. Sala 1. Equipe Re-Ebola. Equipe Ajax. Equipe Dinamis. E equipe Jovens Físicos. Sala 1 são todos os times cujo final do código é 1. Sala 2, equipe Quantum, Relatividade Geral, Certeza de Heisenberg e Projeto EG. Na sala 2, são as equipes cujo final do código é 2. Sala 3, Problema 18, Physics Fist, Bourbaki e Fisicaramba. A sala 3, o final das equipes, logicamente, é o número 3. Sala 4, Littlewood, Schweinsteiger, Quantum Crew e A Resistência. Sala 5, Zero Kelvin, Quebra-Nozes, Gedanken Experiment e COI MC. Sala 6, The Dark Side of the Force, The Revenge, PV-NRT, Caderno de Gauss e Físicos BR7. Logo que terminar a cerimônia de abertura, durante o coquetel, ou até mesmo antes de sairmos para o coquetel, cada capitão de time receberá uma folha impressa com todo o chaveamento do torneio. Ok? Bom, feita a parte mais burocrática, vamos então agora aos questionamentos sobre o funcionamento geral, sobre o funcionamento de algum Physics Fight, ou alguma dúvida que vocês queiram esclarecer. Convido os alunos e professores agora para fazerem seus questionamentos. A Sabrina vai levar o microfone até vocês, então levantem a mão e esperem o microfone, por favor, para que todo mundo possa ouvir. Dúvidas? Perdão. Aonde? Quando a equipe for a relatora, vai ter que escolher se aceita ou não o problema. Certo. A pessoa que vai aceitar ou não o problema será necessariamente a que vai apresentar o problema? Não. A pessoa que pode aceitar ou não o desafio, pode ser o capitão da equipe ou qualquer outra pessoa, mas a partir do momento que decida qual é o integrante que irá apresentar, só esse integrante que pode, ao longo do fight, trabalhar como relator. Mas você pode determinar o membro da equipe depois de aceito ou não o problema. Obrigado. É logo na primeira participação oral de cada equipe. Então, ou quando for apresentar o problema, ou quando o oponente for perguntar, ou quando o time avaliador for perguntar também. Ali que fica definido quem que vai falar para cada time. Se você pede para apresentar para uma equipe apresentar o problema, depois você também pode apresentar o problema? Pode. O problema que você desafiou e não foi aceito pode ser apresentado. O problema que você desafiou e já foi apresentado naquele Physics Fight não pode ser reapresentado. Tá. Mas no próximo pode apresentar. São só duas restrições, então. São os problemas que foram apresentados já naquele Physics Fight ou o problema que o time relator já apresentou em fights anteriores. Logo na hora do desafio, o presidente de sessão vai falar, vai convidar então o time oponente a fazer o desafio e vai falar, não podem ser desafiados os problemas tal e tal. E na final pode apresentar algum que você já apresentou? Sim, na final, no Physics Fight 3, a gente vai entregar um papel para todas as equipes, para elas darem uma ordem de prioridade dos 3 problemas. Aí a gente faz no horário do almoço, a gente consolida todas as notas, aí logo depois do almoço a gente anuncia os times finalistas e o problema escolhido por cada uma dessas 3 equipes. Se a gente tiver coincidência de escolhas, a prioridade é para quem teve a maior pontuação durante os fights classificatórios. Mas pode ser qualquer um dos 17 problemas, tanto faz se apresentou ou não, essa escolha para a final. Obrigada. É a gente que escolhe quem apresenta? Tipo um membro do grupo?
O grupo vai escolher a pessoa que vai atuar. Vale aquela mesma regra do ano passado, quer dizer, um time não pode ter apenas uma pessoa fazendo todos os papéis no mesmo Physics Fight. Então, no mínimo 2 pessoas têm que atuar. Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida? Aqui na frente. Quem quer? Levanta a mão. Por exemplo, enquanto eu estou apresentando, o meu grupo pode me auxiliar? Pode dar algumas dicas, né? Mas sempre tem que ser algo direcionado mesmo só para você, né? O interlocutor tem que ser sempre a mesma pessoa. A partir do momento que foi definido quem falará ao público, é sempre a mesma pessoa. O seu time pode te auxiliar com notas, indicações em livros, e até mesmo, em casos moderados, pode falar no pé do seu ouvido, por exemplo, alguma dica que você tenha que pronunciar. Mas a voz que se faz perceptível tem que ser sempre a de quem está apresentando. O júri só considera aquela pessoa, né, para considerar a avaliação. Mais dúvidas? Ok. Fique então à vontade ao longo do torneio para esclarecer qualquer dúvida com os membros da organização. Nós estamos de crachá, esse ano é amarelo. Laranja, falando que é laranja. Oi? Laranja, perdão, laranja. É porque a gente só enxerga 8 cores, né? Então, crachá laranja, perdão. Os membros do júri estão de crachá vermelho, certo? Certo. E os alunos e professores estão de crachá azul. Então, isso facilita a identificação de vocês. Ok? Vou passar então agora a programação resumida do evento. Logo a seguir a gente tem o coquetel de abertura. Então, saindo à minha direita e à esquerda de vocês, tem um pequeno coquetel para a gente começar o networking, digamos assim, do YPT. Amanhã, a partir das 8 horas, temos o credenciamento do júri. O Physics Fight número 1 começa exatamente às 10 horas. Tá? Nós somos rigorosamente pontuais. Então, quem está no hotel se programe para sair com bastante antecedência. Quem está em São Paulo não está no hotel, se programe para sair com uma antecedência maior ainda. Estamos com a Fórmula Indy na cidade, então todas as marginais estão travadas e é possível e esperado que o trânsito esteja muito ruim, tanto amanhã quanto no domingo. O Physics Fight número 2 começa às 15h45, depois do almoço. E no domingo começamos mais cedo, e aqui eu vou ressaltar mais uma vez. Começamos pontualmente às 9h15, saiam do hotel com antecedência. Haverá fila no check-out, se programem para descer com muita antecedência para que esteja na Unip com folga. Ok? O ano passado nós tivemos alguns times que se atrasaram, e isso acabou impactando bastante no andamento do torneio. Esse ano a gente vai começar o Physics Fight às 9h15, quer os times estejam na sala ou não. Quem não estiver na sala vai tomar a pontuação 0 naquele round. Às 14h15 temos o anúncio dos finalistas. Às 14h45 inicia-se o Physics Fight final. E às 18h30 temos a cerimônia de encerramento, também seguida por um pequeno coquetel. Ok? Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao YPT Brasil 2013. Vamos agora às considerações finais da mesa. Passo a palavra ao diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Paulista, professor Pedro Américo Frugoli. Bom, eu quero, neste encerramento, ser breve, né? E reiterar os votos, né, de uma feliz participação a todos vocês, professores, alunos, equipes, né? E realmente que tudo corra bem, que vocês cresçam mais um pouco, né, com esse evento. Quero parabenizar nesse encerramento o professor Piqueira pelas suas belas palavras, foi uma bela fala. E também quero publicamente aqui cumprimentar o professor Martino, que mais um ano está presente ao evento aí e que realmente já se tornou um fã desse processo, né? Realmente muito bom. E uma coisa, viu, professor Piqueira? Eu morro de inveja desses jovens, porque na minha época, na nossa época, não tinha Olimpíada de Física, não tinha esses torneios. Mas Martino, Piqueira, foi a nossa geração que ajudou a fazer com que esse evento pudesse ocorrer para eles, né? Tá?
Muito obrigado. Feliz participação a todos. Obrigado. Passo a palavra agora ao vice-diretor da Escola Politécnica, professor Piqueira, para as considerações finais. Nenhuma grande consideração, só parabenizo ao pessoal da Unip e ao pessoal da organização pela excelência do trabalho e desejo a todos um bom fight aí, né? Porque, na verdade, o mais importante dessa competição é vocês aprenderem. Aprendam o máximo que vocês puderem. Bom trabalho para vocês. Para as considerações finais agora, convido o presidente da OSA, Gustavo de Oliveira Luiz. Também sem muitas considerações, eu repito as palavras do professor Piqueira e que eu disse no começo também. Aproveitem esse momento para aprender aqui também. Aproveitem esse momento para crescer o conhecimento de vocês. Boa sorte a todos. E, finalmente, para encerrar os trabalhos, convido o coordenador-geral do YPT Brasil, professor Márcio Dalla Valle Martino, para suas considerações. Muito bem, vamos fechar essa cerimônia de abertura, só reforçando dos convidados que estão aqui nessa noite, que tanto no sábado quanto no domingo, a Unip vai estar de portas abertas para recebê-los, para assistir os fights, para torcer também pelas suas equipes. Então, só sintetizando aquilo que foi bastante falado aqui na mesa, a questão de aproveitar esse contato pessoal. A gente tem aqui cerca de 200 pessoas de vários cantos do país, entre alunos, professores e jurados, com esse denominador comum de gostar de ciências, então isso deve ser muito bem aproveitado. E também uma sugestão, um pedido que fica aqui, entre lá uma reclamação e outra, que faz parte, né? A gente também reclamava bastante, né, Alice, quando éramos alunos, mas entre uma e outra também aproveitar para reconhecer, para elogiar, para valorizar o trabalho das outras equipes. Afinal de contas, vocês também se esforçaram bastante, vocês são os que mais têm condições de avaliar como as outras equipes também se esforçaram e também para chegar no nível que elas chegaram. Então, faço esse exercício também de valorizar o bom trabalho dos outros times. Tenho certeza que motivos não vão faltar. Nos últimos dias, todo mundo ficou imaginando algumas situações que poderiam acontecer nesse final de semana. Como se a gente tivesse tido, nas últimas semanas, várias diferentes versões do YPT. E agora está na hora de a gente viver o torneio de verdade. E algumas coisas que a gente imaginou podem não acontecer, outras que a gente nunca cogitou ver no torneio de física que a gente vai assistir. Cada uma delas vai dar a sua contribuição nessa experiência de viver o YPT. Depois de todas essas considerações, só nos resta para os Physics Fights. Final de contas, o YPT Brasil 2013 já começou. Bom fim de semana. Ok, finalmente convido todos os presentes para que apreciem o coquetel que está servido do lado de fora aqui do auditório. Obrigado, boa noite a todos.